Vamos lá, Angel Martinez, olá, tio Spook, saludo desde Paraguai. Eu preciso ir no Paraguai, tem muita coisa boa lá. Tenho uma dúvida, se os demônios são arquétipos criados pela igreja, como que pode ter poder sobre nossos pontos de energia como um suposto filho do diabo? Graças. Vamos lá. O demônio, né, a palavra demônio, né, é aquele que te persegue, aquele que te observa, né? É a tradução melhor para isso, e vem do grego, tá? Aquele que espreita. Mas quando você for ver o arquétipo do demônio, o demônio ele está ligado somente à igreja, ele não reflete mais nenhuma outra crença. Por quê? Porque o demônio ele é refletido dentro do budismo, dentro de outras religiões, como os males que você causa a você mesmo. Tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que são vontades negativas, tudo aquilo que pode te levar a um caminho negativo, ele é considerado como um demônio. Se você for pegar as traduções mais antigas, por exemplo, do budismo, ele tenta traduzir a palavra demônio como fossem realmente não virtudes ou fossem energias ruins que nos levam a caminhos ruins, como o karma, por exemplo, né? Ação e reação prejudicial a nossas ações. Aquilo que a gente vai fazer no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, tomando cuidado com essas relações de prejudicar o próximo. Somente a Bíblia e a igreja é que cultua esse conceito de um demônio externo que vai acabar com você se você não doar o dízimo para a igreja, se você não ficar perto da igreja, se você não prestar serviços à igreja. Tá? E isso vem desde a Constituição pela Igreja Apostólica Romana, a qual eles precisavam ter um inimigo para que eles pudessem enfrentar. Então, esse inimigo, eles deram o nome de demônios. Se você for ver a tradução, por exemplo, e aquilo que foi colocado como demônios dentro da Bíblia, como Baal, como outras criaturas, eles eram simplesmente reis que moravam no Oriente. Então, rei da Pérsia, rei da Babilônia, os sumérios e tudo mais que foram colocados como demônios, eles não eram demônios, eles eram povos que tinham seus reis. E como só pode haver um Deus, ou seja, um único rei, um único imperador, eles dizimaram por meio do Nabucodonosor todos os outros impérios, destruindo as imagens desses ditos reis e falando que eles eram demônios. Então a Bíblia se apossou dessas imagens, deteriorando e deturpando completamente essas figuras que eram simplesmente seres humanos, ok? Agora, eles não têm influência sobre nós, porque eles morreram, eles eram seres humanos e reencarnaram como todo mundo. O que você tem hoje somos nós mesmos fazendo mal a nós mesmos. Então, nossas consciências que nos fazem propriamente o mal, seja a nossa consciência encarnada, nós mesmos, ou pessoas que faleceram e que agem sobre nós. A representação desses seres é muito legal porque eu estava lendo um livro agora, né? E é um livro que, bom, não é para vocês dessa maneira, tá? Mas eu vou mostrar para vocês as imagens muito interessantes do que seriam esses ditos demônios externos, ou nós mesmos quando morremos. Este é um exemplo de você quando você morrer, tá? Essas imagens, elas foram apresentadas numa representação em um museu, para vocês terem uma ideia, compiladas de diversos seres que seriam as representações dos obsessores que nós tratamos hoje, mas que dentro do budismo eles têm outros nomes. Esses aqui são os mais legais. Você sabe quem eles são? Os comedores de cocô. Eat eaters são os comedores de cocô. É sério, essas criaturas, elas existem, são os comedores de cocô, tá? E por que comedores de cocô? Da onde surgiram as ideias dos comedores de cocô? A ideia dos comedores de cocô, esses obsessores, eles surgem dentro de um contexto religioso. São aqueles lamas ou monges que deturparam os ensinamentos e que ficam propagando merda. Eles são os comedores de cocô. Quando eles morrem, eles se alimentam das próprias fezes, ou seja, qualquer um que fizer um cocô, ele vai lá e se alimenta disso, porque é o que ele tem na cabeça. E esses aqui são os obsessores do futuro. Por quê? Porque muitas pessoas que hoje agem na internet dessa maneira, propagando suas merdas, literalmente falando assim,
são esses obsessores que no futuro, quando morrer, eles vão voltar como comedores de cocô. É impressionante. Mas como as coisas, como elas agem, entendeu? Elas são exatamente assim, cíclicas. E eu nunca vi um comedor de cocô assim, dessa maneira, ok? Mas, eventualmente, eles vão aparecer e muitos, ok? Tá? É bem interessante. Esse livro é raro, que eu comprei, é muito raro, tá? E ele tem um idioma, ele tem uma escrita muito difícil de entender, e é tudo em inglês, e algumas palavras são em tradicional budismo tibetano ou Pali. Então, por isso que eu falo, é bem complicado, tá? Jéssica, seja bem-vinda. Espero que você se divirta no canal. Tem muita coisa legal, vocês vão dar muita risada, tá? Então, assim, esses obsessores, eles vão existir, são os comedores de cocô. Tá? E tem mais, tem outros tipos de obsessores aqui que ele descreve e que são relatados somente em pinturas, eles não são relatados ainda nas obras escritas, pelo menos ainda não tive acesso, tá? E a gente está falando de literaturas bem antigas, bem antigas. Então, comedor de cocô, é isso aí.